Vamos falar aí da matéria do Gabriel Perlini, portal IG. Coluna do Gabriel Perlini. Xuxa se afasta de Bárbara Borges após ex-paquita defender Marlene. Bom, para quem esteve na live passada aqui com a gente, nós falamos sobre uma entrevista que a vencedora de A Fazenda 14, Bárbara Borges, concedeu ao portal Metrópolis, através da colunista Fábia Oliveira. Na semana passada, nós chegamos, inclusive, a comentar esse assunto aqui, contando declarações de Bárbara à Fábia. Inclusive, a Bárbara deixou bem claro que ela tinha conhecimento dessa relação conturbada da Xuxa com a Marlene, mas que ela em si não tinha nada o que reclamar da Marlene. Eu, sinceramente, gente, eu não vi absolutamente nada demais em relação à declaração da Bárbara Borges. Mas, segundo o Gabriel Perlini está contando, essa entrevista para a Fábia não caiu bem para a Xuxa. E vejam vocês, a Bárbara Borges, mesmo depois de ter sido convidada para a pré-estreia do documentário Xuxa, o documentário, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, a Xuxa parou de seguir a Bárbara e estaria aí chateada com a declaração que a Bárbara deu defendendo a Marlene Matos. Eu não digo nem a palavra para mim, gente, defender. Eu acho que ela deu a versão de vida dela, entendeu? É tipo assim, eu brigo com A. A, B e C. Eu sou A, eu tenho B e tenho C. Eu brigo com B. Eu não posso brigar o C a ter a mesma opinião sobre B só porque eu, A, briguei com B. Concordam comigo? Acho que é simples. A vida é assim. Às vezes, a gente tem amigos que são incomuns, né? A gente briga com um, mas não vou brigar o outro. Eu tenho uma pessoa que eu tenho pavor de ver, gente. Que eu não vou botar o nome que eu não vou dar esse bicho, eu tenho pavor de ver essa pessoa. Se eu ver, já me arrepio de ódio, né? De raiva de ver. E essa pessoa tem amigos incomuns comigo, entendeu? E aí, eu tenho que eu adoraria obrigá-las a não gostar das pessoas. Vou dizer que eu não queria? Queria. Mas tem que ser maduro, que eu não vou obrigar as pessoas a não gostar. Né? Porque, assim, quando eu não gosto também, é a tampa fechada do caixão, entendeu? Agora, você não pode virar a cara para os outros deixar de seguir, deixar de falar. Né? Achei uma bola fora total da Xuxa. Achei mirim. Mirim. Mas eu vou contar aqui primeiro a reportagem e depois eu dou mais aqui a minha opinião junto com vocês. Tá? O que o Perlini está contando na coluna dele? Lembrando que o link sobre essa matéria está aqui no campo de descrição e vocês podem depois assistir. Xuxa deixou de seguir a Bárbara Borges no Instagram. O unfollow ocorreu logo após a atriz ter dado uma entrevista em que ela elogia a Marlene Matos. A apresentadora e a diretora deixaram de se falar há quase 25 anos por conta de rusgas no relacionamento profissional. Eu acho que não tem 25 anos. O Perlini deu 25 anos, mas eu acho que tem 20 anos. Mas, enfim, também não faz muita diferença nesse caso. Segundo fontes da coluna, Xuxa optou por deixar de seguir Bárbara Borges na rede social por conta das falas da antiga colega de trabalho. Ela e a atriz estiveram juntas no show da Xuxa, em que a vencedora de A Fazenda 14 foi sua Paquita. Se eu não me engano, Bárbara Borges ela foi Paquita do Xuxa Park e do Planeta Xuxa, não do show da Xuxa. Eu acho que essa informação aí também não é do show da Xuxa. Aí, seguindo, né? Aí ele traz aqui as declarações de que o que ela diz, tá, gente? Só para quem não acompanhou a live do outro dia. A Bárbara Borges diz o seguinte: eu tenho muita gratidão pela Marlene. Eu aprendi a crescer muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela, porque até então a gente sempre esperava os esporros, as brigas e as exigências. Mas eu também conheci um lado coração dela, da Marlene. E tive muitos momentos em que eu tive a ajuda dela. Então eu só realmente guardo gratidão por tudo o que eu vivi. E, gente, assim, quem viu a entrevista da Bárbara Borges para o Papagaio Falante do Sérgio Malandro, a Bárbara fala abertamente. Sei que a relação dela com a Xuxa era uma relação complicada, mas eu não tenho o que falar da Marlene. Gente, eu acho que
tão sim. Não, eu tenho pavor de pessoa famosa, tá, Thierry? Mas não é esse caso, não é pessoa famosa, não. Mas claro que eu tenho pavor de gente famosa também. Mas voltando aqui a falar. Então eu achei que foi tão claro, foi tão transparente, foi tão reto e direto e foi tão orgânico. E a Xuxa parar de seguir a Bárbara Borges por isso, eu achei mirim. Bota a outra parte aí, né, da entrevista do Gabriel Perlini, porque o Perlini está contando que a Xuxa mandou umas alfinetadas para Bárbara Borges. Deixa eu trocar aqui de lado. Isso. Só um minutinho aqui. Ele botou que ela alfinetou a Bárbara Borges em postagem enigmática. Aí ele diz, olha o que a Xuxa postou. Abre aspas. Para aquelas pessoas que se dizem minhas amigas ou que gostam de mim, que estão romantizando atitudes absurdas, abusadoras, ou que falam que também trabalham e conhecem meus abusadores e nada aconteceu, eu digo, o fato de vocês não terem passado ou vivido nada parecido na vida de vocês não dá o direito de vocês romantizarem ou normalizarem essas atitudes. Aí seguiu. O fato de você não ter vivido agressões verbais ou físicas, alguma história que você fica sabendo, não dá o direito de você diminuir a dor ou traumas de quem passou por tudo isso. Fica a dica para todos. Não podemos e não devemos bater palma para abusadores. Mas, como disse, estou feliz por vários motivos e um deles é descobrir que são meus amigos de verdade. Ou seja, para ser amigo da Xuxa, tem que concordar com ela em tudo, tá, gente? Tá? Tem que concordar com ela em tudo. Essa postagem enigmática aí, segundo está contando o Perlini, aconteceu no Instagram. E agora a gente vai colocar o lado da Babi, que foi quem se manifestou nesse momento através das redes sociais. Mas antes da gente colocar aqui o comentário da Babi, pedir o seu apoio, se inscreve, ativa o sininho, solta o like aí, porque é muito importante para o nosso trabalho. E sem perder tempo, vamos ouvir a Bárbara Borges falando a respeito dessa notícia envolvendo a Xuxa, que teria deixado de segui-la após a entrevista para o Metrópole. Solta! Decisão de abrir uma live. Boa noite a todos vocês que estão entrando. E com a minha verdade, de coração aberto, eu estou fazendo isso aqui para poder dividir com a quem interessar como eu estou chateada, como eu estou triste de ver o meu nome no meio de tantas matérias maldosas e no meio de uma polêmica completamente infundada, sem o menor cabimento. Mas, como a gente sabe que está muito no momento o documentário da Xuxa, um sucesso que está sendo super falado, e toda essa polêmica em volta do documentário, agora o meu nome está no meio disso tudo, e de uma forma que eu considero muito negativa, porque vem de uma mentira, vem de uma matéria completamente maldosa e irresponsável. Tá? Para começar, eu dei uma entrevista para Fábia Oliveira, respondendo as perguntas, primeiro, sobre o documentário, que até eu volto a dizer, eu só assisti o primeiro capítulo, o primeiro episódio na pré-estreia, não assisti os outros. Enalteci, como eu sempre enalteci a Xuxa, ela é a minha ídola da minha vida toda. Quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que eu tenho do meu início, da minha história de trabalho com a Xuxa, a realização de um sonho da minha vida, com meus 16 anos. Sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida. E ver esse tipo de maldade, sabe? Eu falei sobre isso, sobre o meu... Deixa eu acalmar aqui. Eu falei sobre a minha relação com a Xuxa
de admiração, né, da minha infância com ela. Falei sobre a minha relação com a Marlene na época de Paquita. Tudo que eu falei foi em relação à minha experiência na época de Paquita. A minha entrevista para Fábio Oliveira foi falando sobre a minha época de Paquita, o que eu vi do documentário, que foi apenas o primeiro episódio. Falei que eu realmente não tenho mágoa, eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene, né, dos esporros, das coisas que eu vivi. E no dia da pré-estreia, até um adendo aqui, eu já disse que eu entendo completamente a dor da Xuxa, entendo a dor das paquitas que viveram e têm traumas que eu não tive. E eu respeito, eu jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para defender ou tirar a voz dessas pessoas que têm as dores. Eu falei da minha experiência e respondi sobre a minha experiência. Só que a partir daí, uma pessoa muito maldosa tirou apenas o que eu respondi da minha época de Paquita, do que eu falei, que eu conheci o coração da Marlene naquela época, essa minha experiência, do que eu vivi, tiraram só essa parte e colocaram que eu estava defendendo a Marlene. Gente, eu não estou defendendo ninguém. Ninguém. Eu sei o meu lugar nessa história. Eu sei o meu lugar. Absolutamente. Tanto em relação a Xuxa e a Marlene. Eu não tenho amizade. Nunca tive. Amizade mesmo, eu nunca tive. Agora, um carinho, o carinho delas, o respeito, eu sempre tive. Um carinho. Eu tenho o WhatsApp de um, o WhatsApp da outra, mando mensagens, né? Tipo, de vez em quando dá uma vontade, eu não sou aquela pessoa de ficar mandando mensagem sempre, mando em coisas específicas que eu quero falar alguma coisa, mando e eu tenho sempre o carinho. Agora, a amizade, realmente, eu nunca tive a amizade. E eu também entendo... Por exemplo, o que está sendo falado é que a Xuxa deixou de me seguir depois que eu defendi a Marlene. Vamos lá, em primeiro lugar, a Xuxa não deixou de me seguir agora. A Xuxa deixou de me seguir já tem um bom tempo. Na verdade, a Xuxa começou a me seguir enquanto eu estava na Fazenda. Né? Enquanto eu estava na Fazenda, que ela começou a me seguir. Ela não segue todas as paquitas. E isso é compreendido por todas. A gente entende. Eu entendo, eu recebo exatamente o que a pessoa tem para me dar. Eu não fico mendigando, querendo coisa a mais ou inventando coisa a mais. Eu aceito exatamente o que eu recebo. Então, eu sei que ela passou a me seguir enquanto eu estava na Fazenda. E eu acho que logo depois que eu saí, mas não foi agora. Tem um tempo atrás, ela já deixou de me seguir, porque eu, inclusive, já tinha visto isso antes. Não foi agora que ela deixou de me seguir. E ela não segue outras paquitas também. Ela segue quem ela é amiga mesmo. E tudo bem. E tudo bem. Para mim, isso nunca foi um problema. Nunca. Eu nunca tive problema com isso. E eu amo a Xuxa do jeito que for. Sabe, só não quero meu nome no meio de confusão e de mentiras e de intrigas que não tem absolutamente nada a ver com o que eu sinto, com quem eu sou e o que eu sinto, principalmente. Então, obrigada por todos vocês que estão aqui, estão me ouvindo. Eu estou muito chateada mesmo, de ter que fazer isso. Não sei nem se eu consegui falar tudo que eu queria, tenho que me acalmar aqui para pensar, mas o que eu queria deixar bem claro era isso, de que eu dei uma entrevista, tudo começou a partir da entrevista da Fábio Oliveira. Quem quiser, por favor, entre nessa matéria e vejam que eu em nenhum momento eu defendi, eu falei sobre a minha experiência, enalteci a Xuxa, que quem eu sempre enalteci. Quem me acompanha sabe, eu saí da Fazenda, quem quiser ver, veja o último dia, no dia que eu ganhei a Fazenda, eu estava do lado da Adriane, da Adri, eu fiz assim, eu fiz o sinal da Xuxa, o X, falei eu te amo, eu não tenho o menor problema de mostrar e demonstrar o amor que eu sinto,
o respeito, a admiração, o carinho e aceitar exatamente o meu lugar. O meu lugar, eu sei qual é o meu lugar. Então, por favor, estou recebendo várias mensagens de fãs e pessoas me atacando, falando que eu estou, sei lá, isso, ou defendendo. Eu não estou defendendo ninguém. Eu sou Bárbara Borges, eu sou ex-paquita, sim, com muito orgulho. Sou fã da Xuxa. Tive a minha relação com a Marlene de uma forma que eu compreendo as coisas que eu passei e compreendo todas as dores das pessoas que estão que estão expondo as suas dores. Eu jamais vou me colocar na frente da dor de ninguém. Eu respeito, ok? E que espero que esses mesmos veículos que colocaram essas mentiras, entendeu? Que possam, então, colocar também essa minha live, né? O que eu estou falando aqui, que não existe isso. E, por favor, a Xuxa não deixou de me seguir agora, ok? Eu já tinha visto que ela tinha deixado de me seguir e tudo bem. Isso não me atinge, isso não me fere, não muda o que eu sinto por ela. Se vocês puderem, por favor, colocar isso, eu agradeço. Muito obrigada, tá bom? Um beijo, desculpa, eu precisava desabafar e falar exatamente isso. O que eu carrego de mais precioso comigo é a minha história desses 4 anos que eu vivi, que foram, para mim, mesmo com as coisas que eu vi, que eu não compreendia, que eu não entendia, eu tiro o saldo positivo, eu tiro as coisas boas que eu vivi. Entendeu? Teve muita coisa também que eu não compreendia, que eu não entendia, mas para mim eu sempre ressignifiquei as minhas vivências. E o maior presente que eu tenho dessa época é a amizade, aí sim, a amizade verdadeira que eu tenho com as meninas do meu grupo, com a nova geração. A gente conversa sobre tudo, elas sabem real do que eu sinto em relação a isso tudo, da minha verdade em relação a isso tudo. Então, o maior presente que eu tenho é essa amizade mesmo. Agora, o presente também de ter realizado o meu sonho de infância, nós 7, né? A gente realizou juntas o nosso sonho de infância, de trabalhar ao lado dos maiores nomes de um ícone de uma geração e que atravessa gerações e que eu tenho uma enorme admiração, respeito e amor. Tá bom? Beijo, boa noite e fiquem com Deus. Muita luz e muita paz e muito amor para todos vocês. Tá aí, portanto, Bárbara Borges falando a respeito da notícia que saiu ontem na coluna de Gabriel Perlini. E repito mais uma vez sobre a informação de que Xuxa teria deixado de segui-la e que estaria aí afastada de Bárbara após a entrevista que Bárbara deu para o portal Metrópolis, onde ela conta da relação, do respeito e até mostra um certo carinho por Marlene Matos. Bom, vamos aí aos comentários, às impressões do que a gente tem e o que é informação. Primeiro, ela está negando e ela diz que a Xuxa já deixou de segui-la antes da entrevista para a Fábia. Essa é a informação que a Bárbara trouxe. Ela não conta em que dia isso aconteceu, mas diz que foi antes, então, portanto, está aí o posicionamento dela. Algumas coisas me deixam assim impactados neste vídeo. Primeiro, ela diz que não é um fato, mas ela está extremamente abalada com o noticiário. Vocês podem ver que ela chega até em algum momento ensaiar um choro, né? E aí eu fico me perguntando, mas se não é verdade, para que tanto nervosismo? Se a Xuxa não é amiga, nem a Marlene também é amiga do dia a dia, para que tanta tristeza, né? Então, isso eu acho que fica uma interrogação para quem assiste o vídeo da Bárbara. Agora, ela tem o direito de se posicionar, porque foi citada, ela está nessa história, mas eu acho que o cerne ali, o centro da nota, não é sobre a Bárbara, é sobre o que a Xuxa teria feito, que é deixado de segui-la, que a Bárbara está negando. Aliás, isso é uma outra coisa que eu acho muito questionável nesse vídeo da Bárbara, porque ela diz que a Xuxa não a seguia antes da Fazenda, que a Xuxa passa a segui-la na época da Fazenda
e depois ela deixa de segui-la novamente. Ué, mas por que esse like e dislike toda hora? Esse follow, unfollow? Quer dizer, a Xuxa só segue a Bárbara quando a Bárbara tá na crista da onda e aí depois deixa de seguir? Por que se segue e não segue? Né? E voltando ao que eu estava dizendo, a Bárbara tem o direito de se posicionar, fez um vídeo de 10 minutos explicando tudo, pediu para quem repercutiu o caso colocasse esse vídeo, nós estamos colocando aqui o vídeo, mas eu acho que o importante nessa questão agora, Bárbara, é que a Xuxa fale, é que a Xuxa dê o lado dela, porque a nota, embora você seja citada, a nota é muito mais falada por comportamentos de Xuxa, que deixou de seguir, você disse que foi antes, e que estaria aí afastada de você por conta dessa entrevista. Então faz assim, manda uma mensagem para a Xuxa, e a Xuxa responde para você dizendo que está tudo bem, e a gente consegue consagrar essa história. Parece que tem ainda alguma coisa aí que não está muito bem encaixada e que está incomodando a Bárbara. Mas, enfim, não é? Como a gente sempre diz, o tempo vai dizer. Olhei as redes sociais da Xuxa, ela não cita absolutamente nada sobre o assunto. Nada. Vamos ver aí se os interlocutores de Xuxa vão falar por ela nos próximos dias. Tá certo? Antes, se inscreve, ativa o sininho, solta o like aí, porque é muito importante aqui pro nosso trabalho. Eu te encontro no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima!